Vamos falar de uma figura que, nossa, até hoje gera muita discussão: Karl Marx. Filósofo, economista, revolucionário. O nome dele é, sem dúvida, um dos mais importantes e polêmicos do mundo moderno. E é exatamente isso, né? Com o Marx parece que não tem meio termo. É amado e odiado, celebrado e rejeitado. As ideias dele continuam vivas em discussões políticas, na academia, em todo lugar. Mas afinal de contas, quem foi esse cara? Para a gente entender essa figura tão complexa, nosso roteiro vai ser o seguinte: a gente vai começar vendo como ele se tornou um rebelde, passar pelo famoso Manifesto Comunista, mergulhar na vida dele no exílio e na criação da sua grande obra, até chegar no legado e no porquê de ele ainda ser tão relevante. Vamos nessa! Então, a nossa história começa lá na Prússia do século XIX. Imagina só o cenário: um mundo fervilhando, com ideias novas de liberdade batendo de frente com a realidade duríssima da Revolução Industrial. Karl Marx nasceu numa família liberal e desde cedo já se destacava. Na faculdade em Berlim, ele se enfiou de cabeça na filosofia e colou numa galera radical que questionava tudo, desde a religião até o governo. Esse jeito inquieto levou ele para o jornalismo, mas sua caneta afiada começou a incomodar gente grande. E não deu outra. A censura veio forte, o governo fechou o jornal e ficou bem claro para o Marx que as ideias dele não tinham espaço ali na Prússia. O único caminho era o exílio. E foi em Paris, que era tipo o epicentro das revoluções na Europa, que aconteceu o encontro que mudou tudo na vida dele. Friedrich Engels era filho de um industrial podre de rico, mas que, olha só, tinha as mesmas angústias do Marx. Ele trouxe para o Marx a realidade nua e crua da vida dos operários na Inglaterra. Isso foi um choque, e ali nascia uma amizade, uma parceria intelectual que ia literalmente mudar o curso da história. Com Engels na parceria, o Marx começou a botar as ideias no papel, a organizar o pensamento. Aí, eles receberam uma missão, digamos assim: escrever um panfleto para um grupinho de operários chamado Liga dos Comunistas. Mal sabiam eles que o resultado seria um dos textos políticos mais impactantes de todos os tempos. E o Manifesto Comunista já chega chutando a porta com essa frase que ficou para a história. É uma declaração de guerra, sabe? Deixando claro que o comunismo não era uma conversinha sobre um futuro ideal, não. Era um aviso. Essa força já está aqui, é real e veio para virar a mesa. Basicamente, o manifesto traz uma ideia muito forte. A história da humanidade é a história da briga entre classes, entre opressores e oprimidos. O texto até reconhece que a burguesia foi revolucionária, destruiu o mundo antigo e criou uma riqueza nunca antes vista, só que, ao fazer isso, ela mesma cavou a própria cova ao criar o seu inimigo, o proletariado. Por isso o texto não é só uma análise, é um grito de guerra, uma convocação para a classe trabalhadora do mundo inteiro se unir e superar esse sistema. E olha, o timing foi perfeito. Poucas semanas depois do lançamento, a Europa simplesmente pegou fogo. De Paris a Berlim, a galera foi pra rua pedindo mudança. Não é que o manifesto causou as revoltas, mas ele foi tipo a trilha sonora de um descontentamento que já estava no ar. O Marx, claro, se meteu no meio de tudo, mas no final as revoluções foram derrotadas. E lá foi ele mais uma vez tendo que fugir. Depois de ser expulso de tudo quanto é canto na Europa, o destino final de Marx foi Londres. E que ironia, né? Foi bem ali, no coração do império capitalista, que ele passou décadas numa pindaíba danada enquanto produzia a obra da sua vida. Cara, a vida em Londres foi pesada, muito pesada. A família vivia num aperto, em lugares sem condição nenhuma, doente, sem grana. Ele chegou a perder 3 filhos pequenos por causa dessa miséria toda. Imagina a dor. Se não fosse o Engels, que estava sempre ali bancando as contas, ele não teria aguentado. Mas mesmo com tudo isso, a dedicação dele ao estudo era absurda. Ele virava dia e noite na biblioteca, lendo tudo sobre economia, tentando entender nos mínimos detalhes como aquele sistema funcionava. E foi nesse estudo todo que ele desenvolveu um dos seus conceitos mais famosos, a tal da alienação. Pensa assim, no capitalismo, segundo Marx, o trabalhador rala para fazer um produto, mas esse produto não é dele. A riqueza que ele gera vai para o bolso de outro. Ele vira só uma pecinha numa máquina gigante, completamente separado daquilo que ele mesmo criou. É uma perda de sentido, sabe, de controle sobre o próprio trabalho. E uma coisa leva a outra, né? Daí vem outro conceito-chave, a mais-valia. A lógica do Marx era a seguinte: o patrão paga um salário que cobre, digamos, 4 horas do trabalho de alguém. Mas ele faz a pessoa trabalhar 8. Essas 4 horas extras que a pessoa trabalhou de graça geram um valor a mais, um excedente. Essa é a mais-valia. Para ele, era aí que morava o pulo do gato, o segredinho da exploração que gera todo o lucro do sistema. E ele juntou tudo isso, toda essa pesquisa, na sua obra-prima, O Capital.
Mas se engana quem pensa que é só um livro de economia. É tipo uma autópsia do sistema capitalista. Ele abre, mostra cada órgão, cada veia, como tudo se conecta e como, na visão dele, o sistema tem suas próprias contradições que um dia o levariam ao seu fim. Foi literalmente o trabalho de uma vida inteira. O Marx morreu em 1883 e quase ninguém deu bola na época. Mas aí veio o século XX e as ideias dele viraram o combustível, a pólvora, para algumas das maiores transformações e tretas da história. Para a gente entender o tamanho do legado dele, tem que sacar uma ideia central: o materialismo histórico. A lógica é meio que o contrário do que a gente costuma pensar. Não são as ideias que mudam o mundo. É o mundo material, a economia, a forma como a gente produz as coisas que molda as nossas ideias, nossas leis, nossa cultura. A base econômica, a tal da infraestrutura, é que sustenta todo o resto, a superestrutura. E esse legado do século XX é uma faca de dois gumes, né? De um lado, as ideias dele serviram de inspiração para revoluções no mundo inteiro, Rússia, China, Cuba, prometendo um mundo mais igual. Só que, do outro lado, muitos dos regimes que surgiram em nome dele acabaram virando ditaduras brutais, manchando o marxismo com repressão e falta de liberdade. É uma baita contradição que persegue o legado dele até hoje. Beleza? Passou mais de um século e a gente ainda está aqui falando de Karl Marx. Por quê? A resposta talvez não esteja no que ele previu que ia acontecer, mas sim na força das ferramentas que ele criou para a gente analisar o mundo. Essa é a chave, sabe? Pensar no Marx não como alguém que deu a receita do bolo, mas como alguém que deixou uma caixa de ferramentas. Ele não desenhou um mapa para o futuro, mas deu para a gente um raio-x para enxergar o que está rolando por baixo dos panos no presente. E essas ferramentas servem para um monte de coisa hoje em dia. Quer ver? A gente usa a ideia de luta de classes para entender por que a desigualdade de renda só aumenta. O conceito de alienação ajuda a sacar a precarização do trabalho, essa coisa de uberização. A crítica dele sobre a acumulação sem fim tem tudo a ver com o debate sobre o poder das gigantes da tecnologia e até sobre a crise do clima. As perguntas que ele fez continuam super relevantes. Isso tudo leva a gente para uma última provocação. Será que o grande valor de Marx, o que faz ele ser discutido até hoje, não são as respostas que ele deu, mas sim a força e a precisão das perguntas que ele fez? Perguntas afiadas sobre poder, sobre exploração, sobre desigualdade. Perguntas que, convenhamos, a gente ainda está quebrando a cabeça para responder.